todos falam, né, da forma de jogar característica que o Fernando Diniz dá às suas equipes. E é um time do Fernando Diniz, a equipe do São Paulo. A gente aqui, por exemplo, o Ceará já enfrentou, né, o Fluminense na época, no jogo lá, era dirigido pelo Fernando Diniz, né? Tem um jeito, tem uma forma de jogar contra eles? Tem algo que tem que ser feito diferente ou não? O Ceará tem que fazer o seu jogo contra qualquer equipe, inclusive a do Fernando Diniz? Boa tarde. Claro que tem. Ele tem méritos, ele tem uma maneira de trabalhar, uma maneira de pensar, de conduzir as suas equipes, o estilo de jogo, que eu acompanhei o trabalho dele lá no Atlético Paranaense também. E a gente vem acompanhando ao longo dos anos. É uma equipe que tem muita posse, que tenta te atrair para sair em velocidade e ter enfrentamentos 3 contra 3, 4 contra 4. Então, às vezes, você tem que saber como marcar, né? Então, podemos fazer uma marcação mais alta, podemos baixar um pouquinho, pode ser intermediária. Tem que ter os devidos cuidados numa pressão alta, porque o Thiago também joga bem com os pés, né? Tem uma boa reposição. Então, trabalhamos para evitar essas dificuldades que teremos no domingo. Pode ser, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. No jogo contra a Chapecoense, você acabou jogando 4-2-3-1, né? Obviamente com 2 volantes. Essa é uma tática que você utiliza, 2, 3, 4 volantes, não interessa. É uma tática que eu já percebi que o Ceará emprega nos jogos. Mas nessa partida foram 2 volantes, né? Para esse jogo contra o São Paulo, você pretende manter esse estilo de jogo com 2 volantes ou pensa em voltar com 3? Não mudando a tática, mas essa questão dos volantes mesmo. Não é questão da palavra volantes, né? O Ricardinho não é nem volante, é um construtor. O Fabinho, digamos que seja um segundo, que já foi lateral e que tem uma penetração. Eu acho que a gente fez um bom jogo, teve um bom volume, faltou algumas coisas que a gente sabe que no futebol, às vezes, precisa. Então, a gente lamenta, infelizmente não tivemos algumas coisas, pré-requisitos que o futebol pede, mas no contexto, com os dois, nós estávamos bem posicionados e com um volume de jogo interessante. Então, o Ricardo não é um volante, o Ricardo é um organizador, ele já foi meia, um meia-direita, enfim. E o Fabinho eu alertei. Agora, esse jogo eu posso pensar um pouquinho diferente, né? Cada jogo tem a sua história, né? Tem as suas características, o adversário, às vezes muda, às vezes marca você um pouquinho mais adiantado. Lá a gente tomou a iniciativa do jogo, disse a vocês, são jogos difíceis, ninguém foi para empatar o jogo. Tanto que terminei com 4 jogadores de frente, né? 2 centroavantes para trabalhar pelos lados, os 2 extremos, né? O Lima e o Bachola, e 2 organizadores, que é o Fabinho e o Ricardinho. E não conseguimos. Então, é outra história, é outro jogo, é em casa, é outra necessidade. A necessidade é a mesma, né? Sempre. Então, eu espero que eles compreendam aquilo que foi passado para que a gente faça no domingo. Estou vendo que a resposta foi boa, foi rápida, reagimos, e a semana, o comportamento da semana é importante. Então, eu acho que, e tenho certeza que vamos fazer um grande jogo. Ô, Adilson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom. Adilson, no último jogo, acho que foi contra o Fortaleza, no Castelão, né? O último jogo do Ceará aqui na capital, você falou muito da questão de construir o jogo, né? Teu time tinha que construir o jogo, porque o teu time não conseguiu fazer aquilo que você pediu, né? O Felipe veio aí ainda há pouco e disse que você e a tua comissão passou tudo mastigado do que iria acontecer, o que a Chapecoense ia propor durante o jogo, e aconteceu. Só que dentro de campo, que você acabou de falar, né? Lamentou porque não aconteceu aquilo que você treinou durante a semana. Dentro dessa situação de construir o jogo, e você acabou de falar aí, deu a entender que a semana foi muito boa de trabalho, você percebeu isso nos teus jogadores. O que o torcedor pode esperar? Porque o torcedor está meio que naquela, né, chateado pelo resultado, pela situação de proximidade. É bom lembrar, até falei ainda há pouco, o Ceará não está na zona do rebaixamento. Quando se fala do Ceará hoje, se pensa até que o Ceará está lutando para sair da zona.
O que o torcedor pode esperar do teu time dentro dessa construção que você falou e dessa semana? Eu queria que você falasse um pouco mais dessa semana que você falou aí, deixou transparecer que teu time, teus jogadores entenderam realmente o que você quer para o jogo do domingo. Primeiro, e até afirmou no final que teu time deve fazer um ótimo jogo contra o São Paulo. Primeiro, eu gostaria até de pedir desculpa ao torcedor. Nós não gostaríamos de estar nessa posição. Só comigo aqui, lances, jogos, resultados que poderiam ter sido diferentes, para a gente estar numa situação melhor. Então, eu peço desculpa e apoio nesse momento. Então, porque o que nós fizemos não é aquilo que a gente espera. Como você acabou de relatar o Bachola falando, você teve um volume, teve um posicionamento, envolveu, mas faltou algo a mais que o futebol requer. E esse algo a mais já começou na semana. Então, é importante você fazer a leitura. E eu alertei para o jogo de Chapecó. Então, é um jogo diferente, contra um adversário diferente, com uma tradição diferente, com um posicionamento diferente, com características diferentes e com a necessidade parecida. Precisamos jogar. Que você fala no processo de construção lá do jogo contra o Fortaleza, foi uma peça. Se me desse um pouquinho mais no processo de construção, o volume teria sido melhor. Tivemos mais posse, tivemos mais chance e tivemos desatenção no gol. Em outra chance. Só. No mais, estava controlado o jogo. Então, o construir deixa o treinador tranquilo. Então, nós fomos para Chapecó, eu poderia até ficar sentado lá, que eu vi que o time estava organizado. Estava jogando, parecia que ia ganhar a hora que quisesse. E a gente, pela experiência, você sente. E aí você tem que começar a mexer. Com o brio, com o ânimo, com cobranças, tem que ser mais rápido, tem que ser mais incisivo. E foi isso que eu pedi. Então, e você sente na semana. Aí você chega aqui já na terça-feira, iniciando os trabalhos, e mostra para eles o que nós precisamos. Então, a gente mergulha ali. Eu acho que todos os treinadores fazem isso. Né? É função nossa. Mergulhar em cima do adversário, mergulhar em cima do treinamento, para passar para eles chegar no jogo com confiança daquilo que foi feito ali no treino. Claro que vai ter as dificuldades, né? Nós estamos enfrentando um São Paulo. Eu vim com o São Paulo aqui e perdi no PV. Eu sei o grau de dificuldade que tem. É difícil. Então, espero agora vencê-los, mesmo sabendo que é um tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, inúmeros títulos brasileiros, mas nós temos as nossas necessidades. Né? A gente sabe da importância, então peço a compreensão, peço o apoio, o incentivo. É jogo de suma importância, né? Nessa reta final, está acabando o ano, para que a gente consiga o objetivo, que é a permanência. Adilson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Talvez a sua dúvida em relação à equipe, à escalação, à formatação do time seja em relação a Chico ou Pedro Quem. E te pergunto também sobre a situação do Luiz Otávio, né? Pelo que a gente viu, ele não trabalhou ontem. Aparentemente, vem jogando num certo sacrifício. Aquele jogo contra o Fortaleza deu para notar ele sentindo bastante. O jogo agora contra a Chapecoense. E nesse momento, ele pode ir para o jogo mesmo que não esteja 100%? Olha, eu não sei da onde que saiu essa dúvida do Chico com o Pedro Quem. Eu não tenho dúvida. E deixa eu esclarecer, o Chico tem um comportamento que poucos têm, taticamente. Poucos têm. Se não gosto do Chico, é problema de quem não gosta. Eu gosto. Não, eu sei, não estou falando para você, estou mandando já recado. Porque é um comportamento de um profissional exemplar e, taticamente, ele é perfeito. Então, não é Chico e nem Pedro Quem. Eu não tenho essa dúvida, só para esclarecer. Em relação ao Luiz Otávio, como tem outros profissionais como o Chico, né? Um grupo muito bom, extremamente profissional e que eu tenho gostado pela dedicação. Triste em função de alguns pontinhos que acabamos perdendo só com a minha presença aqui. Em relação ao Luiz, o Luiz é outro profissional que você tem que tirar o chapéu. Primeiro, que é um zagueiro
belíssimo de um atleta, um zagueiro exemplar, firme, seguro, confiante, com saída, com percepção, com noção de espaço, cobertura, saída de jogo, tempo de bola. Então, ele tem pré-requisitos aí para ter uma carreira muito bonita, e torço por ele porque é exemplar profissionalmente. E demonstra, com essas dores, me faz lembrar quem está falando. Conviver com dor, né? Jogar com dor. Isso é para poucos, né? E ele tem muito disso. Então, eu fico assim, lisonjeado de ter um atleta com a fibra que ele tem. Então, se a gente prestar atenção, vários jogos que perdemos, ele não estava presente. Estava 0-0 quando ele estava presente contra a Chapecoense. Saiu, tomamos um gol. Então, vai ficar lá dentro. Muito importante para nós. E eu tenho que destacar o profissionalismo dele. E de outros, né? Adilson, boa tarde. Aqui me perguntam muito, eu digo, vou perguntar a Adilson. Chances desses 3 jogadores atuarem ou ser relacionados. Leandro Carvalho, o Pedro Ken e o William Pop. Todos estão relacionados. E todos podem entrar. E alguns podem iniciar. Tá vendo? Que canja, hein? E um pode fazer o gol da vitória. E depois do gol, não sei o que ele vai fazer. Tá vendo as canjas que eu tô dando? Vocês são rápidos. Falta mais uns 7 aí, você escala o time para nós. Tá vendo? Adilson, é mais uma dúvida que eu tenho. Se a gente fosse futebol de antigamente, que a gente se encontrasse por ali, eu te perguntava até fora. Tá. Mas faz de conta a gente tá fora. Não, mas aí não dá para fazer de conta não, porque tá todo mundo vendo e ouvindo, né? Tá. Mas a questão é a seguinte. No jogo contra a equipe da Chapecoense, você levou 11 jogadores para o banco de reservas, né? Eu, particularmente, senti falta da opção do Leandro Carvalho ali. Mas é uma coisa que você pode decidir o que você quiser, porque você que é o treinador e você que tem conhecimento. Mas daí vem a dúvida que eu fiquei. É porque dias antes, nós aqui tivemos meio que um embate na sala. Ele teria 2 cartões ou não teria? E aí teria tomado um terceiro ou não teria? Né? Pelas minhas contas, não teria. Mas assim, o clube passou para a gente uma informação de que ele teria 2 cartões. Ali, então, seria o terceiro cartão. Você teve alguma dúvida em relação a isso? Por isso não o levou ou não? A questão foi totalmente de opção sua mesmo. Opção. Então, mas faça uma reflexão dos jogos que ele entrou comigo. Chegou atrasado algum treinamento? Aí você tem que olhar o dia a dia do clube. Então, são coisas que às vezes nós tomamos para o bem do atleta, para o bem da instituição, para o bem do coletivo. Tem treinado e muito bem. Vai para o jogo. Treina bem, tem a possibilidade de entrar ou de iniciar e de jogar. É assim que eu trabalho, com todos. Vale para todos. Não, eu não escalei. Eu só disse que ele vai. Eu não escalei. Mas se quiser colocar no jornal, pode colocar, é bom. Aí cria uma dúvida, igual o Galhardo está criando lá para o Jorge Jesus. Então, você sempre exalta a semana cheia, né? Que você gosta de dar treinamento. Que é ela começou na quarta, né? Uma parte importante, pois é. Assim, você vai ter 4 dias... teve 5 com a terça-feira, mas a terça-feira é regenerativo, né? 4 dias para treinar para enfrentar esse equipe do São Paulo. Eu estava quase dormindo, porque eu cheguei 2 horas da manhã. Terça eu perdi, né? Muito pouco. Comecei quarta-feira, para ser bem sincero. Terça eu treinei o G2 e G3. Quarta eu comecei o trabalho. São Paulo começou segunda-feira, jogou no sábado, descansou domingo, começou segunda. Então, pode começar a pergunta. Eu acredito que nesse caso já deve ter matado a pergunta, mas eu vou fazer de qualquer forma, porque foram 4 dias de treinamento, então, né? Uma semana, em teoria, cheia, digamos assim. Pelo menos no calendário. Eu ia te perguntar porque essa é a última semana cheia do campeonato, né? Do calendário. Depois, a partir de agora, é do jogo domingo quarto até o final.
E aí eu queria te perguntar se de alguma forma você talvez passou, ou pelo menos pensou com a sua comissão, mesmo que ainda não tenha passado para os jogadores, alguma coisa com relação aos jogos futuros, né? Já que alguns jogos é um treinamento só e vai para o jogo. E aí eu queria saber, por ser uma reta final, 5 jogos decisivos, se você já pensa, pelo menos em alguns jogos futuros, já estudou alguma coisa, você pode ter passado até mesmo para o elenco, alguma coisa que de algum jogo que você vai ter pouco tempo de trabalho? Não, o intuito, a intenção é sempre você melhorar, crescer, aproveitar o tempo que você tem. Às vezes a gente dá uma atenção, principalmente para o grupo que não joga, e a gente faz trabalhos competitivos e ótimos trabalhos, e até a gente fica querendo inserir o pessoal que vem jogando, e coisa que nós fizemos na quarta-feira, quinta-feira. Então, eu tive a quarta, a quinta, a sexta, que é hoje, e eu tenho amanhã. Então, eu vou tirar proveito amanhã, que é leve, mas eu também tenho trabalho. Em relação à sequência, é a continuidade. Então, assim, desde que cheguei aqui nesses jogos, você fica chateado com alguns resultados, mas o comportamento tem sido parecido, né? De entrega, de dedicação, de às vezes você ter posse. Nós tivemos um pouquinho de dificuldade em relação ao Santos, ao Grêmio, que teve mais posse, o Inter no segundo tempo, o Fluminense no segundo tempo, mas a equipe foi briosa, foi valente, contra-atacou, marcou. Teve jogos que a gente jogou, a Chapecoense a gente jogou, eles contra-atacaram. Então, eu acho que não vai fugir muito de você manteve a estrutura. Não estou lamentando, reclamando, você muda muito em função de lesões, de suspensões, então, mas está tendo padrão, está tendo uma maneira e um comportamento de jogar que o resultado não tem agradado, mas o jeito de jogar a gente é elogiado aí por companheiros, o pessoal vem, respeita. O São Paulo está vindo de uma maneira que também não vem tanto ofensivo. Ele também respeita o Ceará. Então, eu penso por aí. Agora não vai dar tempo de trabalhar. É jogar domingo, procurar vencer o jogo. Segunda tem trabalho, terça aí já tem a viagem, quarta lá enfrentar o Flamengo. Vou torcer para o Flamengo ser campeão da Libertadores, que é importante para o Brasil. E pelo belo trabalho que o Jorge Jesus vem fazendo, acho que é para coroar e os atletas, né? Para coroar um belíssimo trabalho, para na quarta-feira a gente ir lá e carimbar a faixa deles, né? Esse é o objetivo. Adilson, nosso colega aqui, Bernão, citou um atleta e eu gostaria de saber a real situação dele, né? O William Popp. Ele teve a oportunidade de jogar apenas, acho que 60 minutos naquela partida contra o Avaí, né? E depois não teve mais chance. Eu queria saber o que ocorreu, se ele não está treinando bem, se você observa que ele não encaixa na forma de jogar, na sua equipe. O que tem acontecido para ele não ter tido uma nova oportunidade? Não, eu conheço o William Popp, foi meu jogador no Joinville, então não tem problema. É que às vezes determinado jogo eu pensei lá com o Leandro, eu pensei aqui com o Quixadá, daqui a pouco eu pensei aqui com o Matheus, aí pensei com o Cardoso, aí daqui a pouco eu pensei com o Lima, aí um sente aqui, eu tenho que tirar, lá eu tive que substituir o Luiz por lesão. Outro jogo aqui foi o William saiu com lesão. Então às vezes, você acaba queimando uma substituição que deveria entrar determinado jogador. Então, às vezes, o jogo, não quero ensinar vocês, muito pelo contrário, tem jogos que, às vezes, eu preciso de determinado jogador com determinadas características e, às vezes, eu preciso de determinados jogadores com outras características. Né? É a leitura que a gente faz do jogo. Então, quando eu coloquei o Bergson e o Cardoso, eu tinha Lima e Bachola. Eu tinha Samuel e tinha Fabinho, eu tinha João passando. Tivemos oportunidade para fazer. Erramos, não caprichamos. Então, é o jogo. Aqui, o adversário nos pressionou, veio com pressão alta, Matheus. Veio com pressão baixa, tem mais gente no meio. Então, é jogo a jogo. Nada contra, eu conheço e está treinando muito bem. E é outro bom profissional, menino dedicado, tem treinado e muito bem. Adilson,
Queria que você passasse, pelo menos, uma pergunta mesmo, que particular mesmo, né? Porque eu não assisto os treinamentos, porque não são liberados, voltar a bater nessa tecla. Eu sei que não é culpa tua, porque é uma situação do clube. Mas, por exemplo, você teve 4 dias aí para trabalhar o teu time, né? Vai ter hoje, ainda vai ter amanhã. Estou contando os 4 dias que você tem de quarta para o jogo contra o São Paulo. Sim. Eu queria saber como é que você faz a divisão, né? Porque você trabalha, tenho certeza, como é que vem o adversário, que você estuda o adversário, e trabalha a tua equipe para furar o bloqueio do adversário, para tentar surpreender o adversário. Queria saber como é que você divide. Se os 4 dias você trabalha as 2 situações, ou trabalha 2 dias mais uma situação. Eu queria que você passasse isso, até para mim poder explicar também, quando me perguntarem alguma coisa sobre o teu trabalho. Nós estávamos até discutindo isso, e a gente tem um grupo muito qualificado nesse sentido, e de observação, de análise, de troca de informações, de conhecimento, experiência. Mas eu não tenho a chave de eu vou ter X% de posse, eu vou ter X% no último terço, eu vou ter X minuto de contra-ataque, eu vou ter... É um todo. Eu vou trabalhar pressão, eu vou trabalhar meia pressão, vou trabalhar bloco baixo, eu vou trabalhar transição, eu vou trabalhar bolas paradas, eu vou trabalhar contra-ataque, eu vou trabalhar ser pressionado. Tudo você faz. Eu trabalho posse, coisa que eu gosto, né, que o Diniz tem. Então, você dá um determinado direcionamento ao treinamento. Ó, cai no pé desse, o que nós precisamos fazer? A bola vem neste, o que precisa ser feito? Que cuidados que nós temos que ter? Que lado que nós temos que induzir? Isso é feito a semana inteira. Então, esmiuçar, isso requer muito trabalho, não é fácil, não é fácil. E é o que a gente vem tentando sempre, para deixar bem claro para eles o jogo. Mas o jogo acontece em inúmeras situações. Mas essas 5, você, transição, recomposição, parte defensiva, ofensiva, as bolas paradas, isso você sempre faz, né? Posse. Então, eu sei o grau de dificuldade que tem o jogo. Às vezes você imagina uma situação, em determinado momento do jogo acontece alguma coisa e você tem outra. E você, dentro do treinamento, você pede algumas coisas para que não aconteça aquilo que está ocorrendo. Nós fizemos um treino de recomposição e estavam acelerando demais e não tinha necessidade. Então, às vezes, tem pressa em treinamento que não precisa ter no jogo. Então, dados eu vá, não, precisamos recuperar a bola, e a hora que recuperar a bola tem 6 segundos, 10 segundos para fazer o gol. Não sei. Se o São Paulo baixar, não vai deixar. Você vê que é complexo isso, mas é muito estudo. Hoje é muito estudo, de coração. E é gostoso. Boa pergunta. A gente fica esmiuçando, né? Aqui, ó. Aí, ó. Cheio daqui, ó. Cheio de coisinha aqui que você acha que é raio-x do joelho da gente. Não é. Aí, ó. Não é raio-x do joelho. É estudar. É olhar para quem passa, onde passa, por que passa, onde rouba, quem não marca, quem marca. Você criar, às vezes... É que é muita coisa. Entendeu? Aí tem uma vaia. E aí? Aí não quer a bola. Eu tenho que enxergar isso. Se um não quer a bola, já me atrapalha o todo. E às vezes as pessoas não enxergam. Eu, pela experiência, pela vivência, a gente consegue. Eu estou ali para isso. Essa é a minha função. Enxergar isto. Enxergar o jogo. O que está acontecendo no jogo? O que está pedindo o jogo? Faz parte do trabalho nosso. Por isso que tem que enaltecer muita gente aí que a gente aprendeu. E hoje a gente está vendo, né? O seu Jorge Jesus aí fazendo com propriedade. Que ele tenha sorte lá na Libertadores amanhã. Ô Adilson. Um dia, quem sabe. Ô Adilson, eu queria que você falasse, por favor, Thiago Galhardo terá condições
de iniciar o jogo, será a opção. E fale de Juninho Quixadá, que tanto o torcedor pergunta. Ainda tem condições de atuar este ano, meio tempo, 20 minutos? Queria que você falasse desses dois jogadores. O Galhardo a gente lamenta, dei os pêsames a ele, perdeu a avó, chegou na quinta, né? Então, ainda vamos trabalhou ontem, vamos conversar até o dia do jogo. Importante sentir como é que o atleta está, às vezes você pode dar uma segurada e pensa ali na frente, é um jogador importante. Quixadá também, desde que cheguei, entrou entrou bem, e aí sentiu um probleminha também, né? Estava fazendo tratamento, essa semana treinou bem, semana inteira, então também está relacionado. Já sei que vão pedir, aí. Né? Mas posso iniciar com ele, daí não pede, né? O que eu faço? Na tua opinião, o que você acha que eu devo fazer? Iniciar com ele ou ele espera? Não, ganhar o jogo. Mas e para ganhar o jogo, inicio ou espera? Bota logo o Juninho Quixadá, se fosse eu botava. Mas 3 volantes, 2 volantes? Desequilibra o Juninho Quixadá. Por lugar de quem? Inteiro, né? Lugar de quem? Tira um ali no meio campo e bota ele. Você viu que treinador é difícil? Treinador é difícil, não é fácil, não. Não é fácil. Valeu, obrigado. Tranquilo. 10 segundos.